Há muito tempo o ser humano vem testando e estudando a vida no universo. Já foram contestados no longo da história a existência de planetas e o formato da Terra, mas hoje em dia já estamos em um nível superior, onde contestamos e tentamos descobrir se existe ou não vida fora da Terra. Nisso foram baseadas várias lendas, mitos e teorias da conspiração. Porém, a conexão com a realidade vem assustando as pessoas, desde que os relatos de OVNIs se tornaram comuns. E recentemente, no dia 28 de abril de 2020, o mistério e o sigilo de anos foram quebrados. Vídeos que já haviam circulado o mundo vieram à tona novamente, mas desta vez com a confirmação de que são reais. 3 vídeos, um de 2004 e 2 de 2015, onde foram filmados por militares, mostram objetos sobrevoando locais, objetos que ainda não foram identificados. No vídeo de hoje, falaremos sobre a notícia que chocou o mundo e mostraremos o vídeo que está circulando pela internet. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse é o Planeta Novo e se você ainda não é inscrito do canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like pra ajudar a gente, beleza? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre os OVNIs que foram divulgados recentemente pelo Pentágono e vai lembrar que OVNI não significa necessariamente que é um disco voador ou alguma coisa de um extraterrestre, certo? OVNI significa objeto voador não identificado. Então o OVNI pode ser qualquer coisa que tá no ar e que não foi identificada. Pode ser um balão, pode ser o pá do balão voando até hoje. O pá do balão já foi encontrado algum dia? Pode ser muita coisa, tá ligado? Então assim, a gente tem que primeiro pontuar isso pra ficar claro aqui. A gente não tá afirmando que são aliens, mas no mínimo isso aqui é suspeito. Por quê? Porque esses vídeos existem há uma cota, certo? Sim. Esses vídeos existem desde... o primeiro é de 2004, depois teve 2 em 2015. Por que esses vídeos só foram divulgados agora em 2020? Aliás, por que eles deixaram pra divulgar isso no meio de uma crise tão grande quanto a que a gente tá vivendo hoje em dia? Será que é uma cortina de fumaça pra uma outra coisa maior que tá passando por aí? Ou será que isso tudo eles esperaram o povo meio que ficar em casa, para o povo ter mais acesso à internet, ter mais acesso à leitura, alguma coisa do tipo, para poder entregar as informações? Então vamos falar um pouquinho sobre a história desses 3 vídeos, né? E sobre as suposições que estão rolando sobre eles, certo? O vídeo de 2004 foi gravado em novembro daquele ano e ele teve uma peculiaridade. Por quê? Porque ele foi gravado por pessoas que são de patente alta da Marinha. Por exemplo, existem vários registros filmados e coisas do tipo de pessoas que moram em locais comuns, ou de fazendeiros, coisas do tipo. Pessoas que não têm uma credibilidade tão alta científica. Nesse caso eram pessoas de alta patente da Marinha, inclusive algumas dessas pessoas trabalham hoje na Organização Mundial de Proteção ao Planeta. Eu tava vendo, eu nem sabia que existia esse negócio. Tava vendo num site que um desses caras trabalha num negócio desse que é... Sabe o que a gente só vê em filme americano, quando o mundo tá acabando? Que reúne os 10 caras de terno pelo Skype, aí você fala, esses caras controlam o mundo. Então, tem gente desse tipo envolvida nessa situação. Eles estavam em um desses locais de treinamento que os Estados Unidos têm, tanto pro mar quanto pro ar, pra tudo, que eles têm submarinos, têm plataformas e tudo mais pra ir treinando pra futuras guerras ou qualquer coisa do tipo, né? E eles estavam lá quando perceberam que estavam passando algumas coisas em volta deles pelo céu. Eles estavam passando mais ou menos a uns 8.000 pés de distância do chão. Então, tava passando numa proximidade boa, assim, tava tipo perto dos caras, não tava tão longe, entendeu? E eles estavam a mais ou menos 190 km por hora, ou seja, os caras estranharam porque normalmente um avião anda muito mais rápido que isso. Um avião, por exemplo, comercial que vai de Santa Catarina para São Paulo faz 650 km por hora, entendeu? Pô, ele tá andando devagarzinho. Tava andando bem devagar pra um avião, digamos, né? Se fosse um avião. Então já meio que a galera não tava entendendo por quê. Daí o que eles pensaram? Obviamente, a primeira coisa que eles pensam que é um avião, certo? Porque é o que existe, né? Se você vê uma sombra de uma pessoa em frente, você não pensa que é o pé grande, você pensa que é uma pessoa. Eles pensaram, é um avião passando, tá passando baixo por quê? Quer bombardear, quer fazer o quê? Nessa hora os militares são treinados pra já tentar resolver a situação. Então 2 aviões foram chamados pro local pra tentar encontrar essas coisas que estavam voando, que eram OVNIs pra eles, porque eles não sabiam o que era. Esses OVNIs que estavam voando pra ali, 2 aviões foram chamados pra ir até o local. Quando eles foram até o local, eles conseguiram se aproximar desse OVNI, conseguiram registrar, mas quando eles chegaram próximo ao OVNI, ele simplesmente desapareceu. Ele foi embora. Como se tivesse acionado um super turbo e tivesse ido embora, de uma forma assim que os caras não entenderam. Um outro registro que eu achei interessante, que existe faz uma boa cota, aliás, esse evento de 2004 não era famoso no Brasil
principalmente no mainstream, entre os ufologistas e tudo mais, a galera que gosta desse tipo de assunto deve saber, já era mais conhecido. E esse evento ficou famoso porque esses caras viram outras coisas, não viram só o OVNI. Por exemplo, eles falam que no meio da água, eles enxergaram uma roda de mais ou menos uns 80 a 100 metros que se agitava, como se tivesse alguma coisa acontecendo ali naquele local do mar. E ali, a parte de dentro dessa roda, desse círculo, era mais clara, era uma água, como se fosse a água de onda. Quem vai muito em praia deve estar entendendo melhor o que eu tô falando. Quando a onda ela quebra, ela muda a cor dela, né? Ela fica mais clara. E eles perceberam que poderia ter alguma coisa ali dentro, como se estivesse rolando uma onda embaixo do mar. Então eles começaram a estranhar isso também, né? E depois que eles viram que isso estava rolando, eles perceberam que tinha um OVNI ali em cima. Teria alguma coisa ali em cima próximo disso. Quando eles viram esse OVNI, eles descreveram como se fosse um tic-tac gigante. Um tic-tac, sabe a balinha tic-tac? Foi isso que eles descreveram. Um outro chegou a descrever que poderia parecer uma bolinha de ping-pong, como se fosse uma coisa branca, grandona assim. E eles não reconheceram mesmo aquilo. Tanto é que, ficou uma cota essa informação na mão deles e eles não conseguiram desvendar até hoje. Eles não sabem o que é aquilo. E parecia, sim, um tipo de nave ou algum tipo de coisa do tipo, um tipo de avião. Pode ser também que seja um tipo de avião de outro país e por isso que nunca foi revelado, porque daria um BO do cara, talvez, estar sobrevoando onde eles estavam, entendeu? Tem essa opção. Mas tem esse primeiro registro que já é um pouco, você fica, eita. E aí, quando esses vídeos foram divulgados recentemente e vieram à tona, o ex-senador de Nevada, que é onde fica a Área 51, o Harry Hayes, ele veio falar sobre o assunto. Ele falou: apenas toquem a superfície das investigações e na documentação disponível. Os Estados Unidos devem examinar isso séria e cientificamente, assim como todas as implicações potenciais para a segurança nacional. O povo americano merece ser informado. Ele quis dizer que o quê? Que tem muito mais informação disponível e os Estados Unidos não está se aprofundando, não está indo atrás de divulgar isso, nem colocar ao dispor de todos os cientistas do mundo. Por exemplo, a gente tem o coronavírus hoje, a gente tem toda a comunidade científica estudando para resolver ele, certo? Digamos que a gente tem um problema, por exemplo, de algumas pessoas dos Estados Unidos já saberem que vai ter uma invasão alienígena. Estou supondo, isso aqui é uma viagem do cara, tá, gente? Esses caras estão guardando essa informação. Toda a informação que eles têm, eles estão guardando. Inclusive, foi daí que surgiram as primeiras teorias da conspiração, certo? Aliás, as primeiras teorias da conspiração envolvendo ali a Área 51, que ficaram realmente famosas, vieram de um cara chamado Bob Lazar. Ele trabalhou na Área 51 de 1988 a 1989. E no período de um ano que ele ficou lá dentro, ele viu 9 aeronaves diferentes das que a gente tem no planeta Terra. Ele disse que viu 9 aeronaves que poderiam sim ser alienígenas. E qual que seria a principal motivação para que essas aeronaves fossem reconhecidas como fora da Terra, né? Extraterrestre. Seria o combustível que elas usavam na época. O combustível que elas usavam era chamado de elemento atômico 115. Esse elemento atômico 115 não existia no mundo até aquele momento. E era o combustível daquelas naves. E esse combustível atômico só foi inventado em 2004, muitos anos depois pela Rússia. Aliás, outra coincidência, né? Em 2004, mesmo ano que teve outra... mas a gente não pode colocar... a gente não pode falar nada, mas fiquem aí com as teorias. O problema dos testemunhos do Bob Lazar, desse rapaz que foi um dos primeiros que disse trabalhar na Área 51 e que viu coisas que eram de outro planeta, é que ele também disse que trabalhou em vários locais e todos esses locais desmentiram que ele teria trabalhado lá. Então a gente não sabe se é alguma forçação do governo para tentar desmentir ele a qualquer custo ou se ele é um mentiroso. Mas o governo também é profissional em fazer... Exatamente, a gente tem que lembrar disso. A história é contada pelos vencedores e pelos mentirosos, provavelmente. Então é como eu disse no começo, a gente não tem noção do que isso significa ainda. Se realmente esses OVNIs forem de fora da Terra, é uma das maiores descobertas da história da humanidade. Você pode colocar esse dia 28 aí de abril como um dos dias mais importantes da humanidade, porque a gente está falando de um contato visual real de um ser de outro planeta, cara. Imagina isso. Talvez a guerra mundial que a gente pensava que ia ser, realmente vai ser mundial, vai ser de mundo contra mundo. Que loucura, mano. Eu acho que daqui pra frente a gente só vai viver loucura, assim. Não, cada mês vai ser uma coisa. Cada mês vai ser uma coisa. Já pensou daqui a um tempo, assim, tipo, chega ET visitando a gente, assim? Tipo, a gente anda com eles na rua. Os animais se reúnem e começam a matar nós. É. Eu não duvido, o ataque dos animais. A fuga das galinhas. E se você quer ver mais um desses registros de extraterrestres que rolaram aí na história da humanidade, a gente tem um outro roteiro pronto aqui pra gravar. O roteiro é sobre o ataque extraterrestre de 1986, quando inúmeros OVNIs foram vistos por várias pessoas diferentes e que não tinham ligação umas com as outras. Então, vale a pena vocês assistirem esse vídeo, só deixar o like aí e comentar que vocês querem ver, que daí a gente faz, beleza? Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Ele foi mais curtinho porque é só uma notícia pequena, beleza? É nóis, até a próxima.